Fala pessoal, beleza? Sejam bem-vindos a mais um vídeo por aqui e vamos estudar hoje o direito constitucional. Essa é uma aula temática, tá? Pegamos um tópico específico do direito constitucional, no caso, o inciso 16 do artigo 5º, que trata do direito de reunião, e vamos fazer uma rápida revisão deste conteúdo e resolveremos, após a revisão, 3 questões recentíssimas da Banca Sebrasp, ok? Então vamos lá, sem perder tempo, só aquele recado clássico, né? Já peço para que deixem um like, se inscrevam no canal, que assim vocês ajudam demais, gurizada. Mas bora que bora, revisando antes de partir para as questões. O inciso 16 traz a seguinte redação: todos podem reunir-se pacificamente, sem armas, em locais abertos ao público, independentemente de autorização, desde que não frustrem outra reunião anteriormente convocada para o mesmo local, sendo apenas exigido prévio aviso à autoridade competente. Bom, pessoal, deste inciso 16 surge o direito de reunião. Direito de reunião, ele decorre basicamente da liberdade de expressão. Então, seria o direito das pessoas se reunirem e ali expressarem os seus posicionamentos, se manifestarem, né? Então, vamos lá. Começa o texto constitucional dizendo o seguinte: todos podem reunir-se pacificamente. Então, temos os titulares deste direito. Perceba, a Constituição falou que todos. Então, temos aqui brasileiros e também estrangeiros. Portanto, o direito de reunião é assegurado a brasileiros e também aos estrangeiros, ok? Porque todos possuem esse direito. Bom, além dos titulares, precisamos ver também, e aqui despenca em prova, que são os requisitos para ter acesso a este direito. Então, perceba, o direito é o de reunião, que titularizam brasileiros e também estrangeiros. Agora, para você usufruir este direito, algumas condições, alguns requisitos precisam ser preenchidos. O primeiro deles é que a reunião precisa ser pacífica. Então, ela deve ter uma finalidade pacífica. Diz a Constituição aqui, ó, podem reunir-se pacificamente. Então, temos o primeiro dos requisitos. O segundo é que esta reunião ocorra sem armas, pessoal. Perceba só, mesmo que a pessoa eventualmente tenha o porte de armas, ela não pode, durante uma reunião, utilizar o armamento, ok? Então, ela não pode portar a arma. Deve, como requisito, estar sem arma. Vamos aqui separar o que ocorre na prática do que nos diz o texto constitucional, ok? O terceiro requisito é que esta reunião precisa ocorrer em locais abertos ao público, então locais que o público tem acesso. O quarto requisito é o seguinte: este direito, ele independe, aqui é importantíssimo, hein? Ele independe de autorização do Estado. Então, não precisamos que o Estado conceda uma autorização para que as pessoas exerçam esse direito. Perceba, a autorização ela já vem diretamente da própria Constituição, ok? Então, independe de qualquer autorização por parte do Estado. Então, numerando aqui, ó, vimos que em locais abertos ao público, requisito 3, e independentemente de autorização. Então, independe de qualquer autorização. Um outro requisito que precisa ser respeitado também é que esta reunião ela não pode frustrar uma outra reunião, um outro evento já convocado anteriormente. O quinto requisito está aqui, ó, não frustrar uma outra reunião. E o último requisito, de número 6 aqui, é o seguinte: a exigência de prévio aviso à autoridade competente. Temos um erro aqui, né? Autoridade competente. Está aqui, ó, prévio aviso. Requisito de número 6. Então, recapitulando, são requisitos para que o direito de reunião seja exercido, que esta reunião ocorra de modo pacífico, sem armas, em locais abertos ao público, independe de qualquer autorização do Estado, não poderá frustrar outra reunião que já tenha sido convocada anteriormente e é exigido o prévio aviso a autoridades competentes. Além disso, os titulares são todas as pessoas,
brasileiros ou ainda estrangeiros. Bom, mas temos aqui um posicionamento do STF em relação a este item, a este requisito de número 6. A Constituição fala, este texto não foi alterado, tá? Sendo apenas exigido o prévio aviso à autoridade competente. Então, teríamos como condição, segundo a nossa Constituição, um prévio aviso à autoridade competente. Mas perceba só, veio o STF e disse o seguinte, pessoal: este aviso, ele dispensa qualquer formalidade. Quem vai exercer esse direito não tem necessidade, com este posicionamento do STF, de atender às burocracias. Por exemplo, o camarada, ele vai fazer uma manifestação no centro da cidade. Então, ele não precisa notificar e atender toda a burocracia da Polícia Militar, da Prefeitura e tudo mais. Não, basta um aviso sem nenhuma formalidade que é válido. Inclusive, este aviso pode ocorrer, tá, nas redes sociais. Então, perceba que não há mais a exigência de formalidade. A simples publicação nas redes sociais, dizendo ali que vai ocorrer uma manifestação, já é o suficiente, beleza? E um outro ponto, pessoal, que o STF também decidiu é que essa prévia comunicação, que pode ocorrer até mesmo nas redes sociais, ela não é uma condicionante. Explico melhor. Se eventualmente esta comunicação aqui, ó, não ocorrer, tá? Vamos imaginar uma ausência de comunicação prévia, o STF entendeu que este aviso, esta comunicação, não é uma condicionante, ou seja, não é um requisito indispensável. Mesmo sem a comunicação, é perfeitamente possível que o direito de reunião e aquela manifestação sejam considerados legais, certo? Então, registrando aqui, ó, a ausência do aviso não é um motivo suficiente para impedir o direito de reunião. Ou seja, este aviso prévio não é uma condicionante, não é um requisito indispensável. Eventualmente, pode não ocorrer o aviso e, mesmo assim, o direito de reunião estará preservado. Basta, é claro, que os outros requisitos sejam atendidos, que ocorra de modo pacífico, sem armas, em locais abertos ao público, independentemente de autorização do Estado, e não frustre outra reunião convocada anteriormente. Beleza? Então tenha cuidado com esta posição do STF, tá? Porque o aviso prévio não é um requisito indispensável, não é uma condicionante para que ocorra legalmente o direito de reunião. Inclusive, a ausência deste aviso não é um motivo suficiente para tornar o direito de reunião ilegal. Maravilha? E além disso, o STF disse também o seguinte: esta comunicação de forma prévia, que não é uma condicionante, se eventualmente ocorrer, pode se dar, inclusive, através das redes sociais. Isso porque dispensa qualquer formalidade, ok? Agora, é claro, né? O ideal é que esta comunicação prévia ocorra. Isso ajuda a evitar tumultos e também maiores transtornos. Bom, agora sim, vamos resolver as 3 questões de prova. Primeira delas, de 2021, da PM Alagoas. Pausem o vídeo e já voltamos. E o gabarito é o erro. Vamos situar o tópico aqui, ó, direito à reunião. Direito de reunião, tá? Está dizendo que depende, olha aqui, ó, depende de autorização do poder público. Nada disso. Falamos na parte teórica que independe de autorização do poder público. É a própria Constituição, lá no artigo 5º, inciso 16, que já dá essa autorização. Portanto, o direito de reunião não depende de qualquer autorização do poder público. É por isso que a questão está incorreta. Maravilha? Avançando, questão de número 2, de 2021, da PRF, Polícia Rodoviária Federal. Pausem o vídeo e já voltamos. E o gabarito por aqui é o erro. Bom, perceba só que falamos na parte teórica sobre o requisito
do prévio aviso ou da comunicação antecipada. Galera, o STF decidiu o seguinte: este prévio aviso não é, olha aqui, ó, não é uma condicionante ao exercício do direito de reunião. Ou seja, significa que não é um requisito indispensável. Eventualmente, a ausência deste aviso não tornará, por si só, a manifestação, o direito de reunião ilegal, certo? Então, até registramos aqui, ó, a ausência do aviso não é motivo suficiente para impedir o direito de reunião. Então, não é porque não ocorreu o aviso, a comunicação prévia, que o direito de reunião automaticamente será ilegal. Nada disso, galera. Então, a questão erra aqui, ó. O aviso prévio é, olha aqui, ó, é uma condicionante. Vimos que não é uma condicionante ao exercício do direito de reunião. Inclusive, a questão continua e fala o seguinte, ó, a inexistência de notificação torna ilegal a manifestação coletiva. Nada disso, pessoal. Falamos que a ausência desta comunicação, ó, a ausência do aviso, não é por si só suficiente para tornar ilegal a manifestação, o direito de reunião. Beleza? Então, com isso, gabarito errado, e vamos à última questão da Procuradoria-Geral do Estado do Rio de Janeiro. Pausem o vídeo e já voltamos. E o gabarito por aqui é a correção do item. Quando comentamos deste prévio aviso, desta comunicação antecipada, né, à autoridade competente, falamos da decisão do STF. Segundo o STF, este prévio aviso não é uma condicionante, o que significa o seguinte: se não ocorrer, beleza, poderemos ter ainda assim a legalidade do direito de reunião, desde que os outros requisitos sejam preservados. Agora, este prévio aviso ocorrendo, ele dispensa qualquer formalidade, valendo inclusive publicações nas redes sociais. Falamos sobre isso, né? E é justamente o que a questão nos diz. Perceba só. Para satisfazer a exigência constitucional de prévio aviso, então, o texto constitucional, ele não foi alterado e fala mesmo num prévio aviso, tá? Relativamente ao direito de reunião, o grupo interessado em realizar a manifestação em local público poderá divulgá-la nas redes sociais. Perfeito. Sem a necessidade de uma notificação formal aos órgãos públicos. Foi o que vimos aqui, ó. Este aviso, ele dispensa formalidades. Agora, é claro, né? Não basta a publicação nas redes sociais. A manifestação precisa também ocorrer de modo pacífico e não frustrar outra reunião já agendada para o mesmo local. Portanto, o gabarito é, de fato, a correção deste item. Bom, pessoal, para fechar esta ideia, tenha em mente o seguinte, antes de finalizarmos, tá? Em relação a este aviso, o cenário é o seguinte: a Constituição não foi alterada e diz que ele é exigido. Então, a Constituição exige este prévio aviso, esta comunicação prévia. Essa é a ideia do texto constitucional. Vem o STF e diz o seguinte: bom, beleza, este aviso ele é exigido, mas se eventualmente não for avisado, ninguém avisar as autoridades competentes, não é apenas isso, este ato por si só, que vai tornar a reunião ilegal. Os outros requisitos precisariam também estar contaminados, ok? Então, para o STF, pessoal, este aviso não é uma condicionante. Significa que não é um requisito indispensável. Ele pode ocorrer, o aviso, esta comunicação prévia, ou pode não ocorrer, certo? E mesmo assim, o direito de reunião estará preservado. E caso ocorra, né, ocorrendo, o STF diz que não há necessidade de uma notificação formal. Portanto, dispensa qualquer formalidade. Inclusive, este aviso pode até mesmo ocorrer através das redes sociais, em publicação
nas redes sociais, beleza? Então, tenha isso em mente, que é uma decisão recente, pessoal. Não façam confusão. Então é isso, assim revisitamos a matéria rapidamente e resolvemos 3 questões da banca Sebrasp. Eu espero que vocês tenham gostado do conteúdo, desejo bons estudos, fiquem todos com Deus, até a próxima e eu fui!